eu quero mostrar para vocês a noção de outros aspectos que vão continuar colaborando aqui com a gente, né, com a construção dos nossos raciocínios, da análise do caso concreto, que é o seu dia a dia, tá? Eu quero trazer para vocês a noção, como eu estou mostrando aqui para vocês nesse slide, é a divisão que existe no direito. O direito é uma ciência, né? E é uma ciência que inicialmente se divide entre direito público e direito privado. E qual a importância disso, né, para a gente, para os nossos raciocínios? Que se enxergar nas relações e saber se orientar tanto numa relação pública, tanto numa relação privada, também é importante. Por quê? Porque vai mudar o canal da base do seu raciocínio, que são as normas. Sejam leis ou sejam as normas escritas de outra natureza, de natureza administrativa, tá? Então, você, se tiver essa capacidade, você vai ter um recurso muito importante. Então, olha só. Você está fazendo um atendimento, vamos imaginar que você está fazendo um atendimento num hospital privado. Aí, acontece uma situação, um bizil lá. No seu hospital, vou explicar o bizil. Lá no hospital privado em que você trabalha, tem um estatuto, tem regimento interno, tem normas internas. É o hospital que fala como é que prepara a sala de cirurgia, embora, obviamente, ele fale isso baseado nas resoluções do conselho, mas aí ele pega a resolução e aí especifica as questões pertinentes à maneira dele trabalhar, né? Então, como que prepara a sala de cirurgia, né? Como que age dentro daquele hospital, como que é determinado o plantão, né? Qual que é a incumbência de cada pessoa ali dentro do hospital? Você está numa relação privada sua com o hospital. Então, neste momento, onde você, por exemplo, pensa, será que eles podem me exigir isso? Será que eles podem me impor isso, essa maneira de conduzir? Né? Será? Aliás, você faz esse tipo de questionamento? Às vezes é bom, hein? Às vezes está faltando isso na sua vida. Questionar, ele pode me exigir isso, mas é certo isso? Porque uma coisa é o que os médicos que te precederam falaram para você, é assim mesmo, desse jeito, para de chorar. Né? E a gente está numa fase, fazer um parênteses aqui, a gente está numa fase, gente, o mundo está mudando muito. E os médicos estão mudando muito. E os médicos mais antigos estão resistindo um pouco em entender a mudança dos jovens médicos. A gente tem que entender essa mudança. Não é ruim. Ah, porque um grupo de residentes pediu demissão da residência porque não estavam aguentando a exploração. Aí os médicos antigos vão falar assim, é mimimi demais, porque na minha época a gente trabalhava, era ajoelhado no milho, sendo chicoteado, sem comer, plantões de 48 horas, né? Igual a mãe da gente quando fala, né, gente? É porque quando na minha época era diferente. As pessoas mais antigas, as mais velhas, têm sempre esse modelo para retratar pra gente. Na minha época não tinha isso. Na minha época era ali, ó, no sofrimento e ninguém reclamava. Acontece que a aquisição dos direitos, a evolução do direito, ela começa justamente com o questionamento das pessoas, reivindicando melhores condições de vida, melhores condições de salário, melhores condições para eu trabalhar. O seu código de ética fala que é falta ética sua trabalhar num local que não esteja te dando condições dignas para trabalhar. Eu acho que falta perguntar o que é digno para o médico, né? Porque você muitas vezes se vê numa situação que você fala assim, não, até não acho digno, não, mas vou fazer o quê? Vou largar isso aqui no meio do caminho? Claro que não, nunca vou te aconselhar isso, nunca largue no meio do caminho, nunca. Vai reclamar amanhã, nunca largue, né? Aí é direito público, porque eu estava falando do direito privado. Fechando parênteses. Então você está lá no seu ambiente de trabalho, e aí as coisas estão acontecendo, e aí você está numa relação lá particular, né? Onde existe um contrato, a gente acaba se submetendo a um modelo de contrato, mas a gente pode também questionar, né? Se esse valor, não sei, esse valor, é o valor de mercado, valor de mercado não tá bom, não vou. É um direito seu, né? Bom, mas aí você tá lá nessa relação privada. Então, se alguma coisa der errado nessa relação privada, é algo privado que você vai resolver. Ou seja, na verdade, quando eu digo direito privado, eu estou dizendo assim, o Estado não dá nem aí pra gente. Se você não correr atrás do seu direito, ninguém vai fazer isso por você. E aí, muitas vezes,
né? A pessoa fica ali esperando uma providência, não vai vir providência, não vai vir. Então, por exemplo, plantão. Não estou satisfeito com a remuneração. É um problema seu. Eu estou falando para o Estado, tá, gente? Eu me importo, de verdade. É um problema seu. Para o Estado, ele vai falar assim, que chato, que pena que tá ruim, né? Mas, não tá gostando? Não vai, não pega o serviço. O que não pode é no meio de serviço, né, gente? No meio de serviço, rodar a baiana e falar assim, eu nem tô ganhando para isso. Aí não vale. Por quê? Porque quando você está lá no seu atendimento com o paciente, o que está rolando aí, mesmo que esse paciente esteja pagando, e normalmente ele está pagando, porque o hospital é privado, tá? Excepcionalmente ele pode estar no atendimento público, mas eu não te aconselho pegar a ficha dele e olhar assim, ó, atendimento pelo SUS. Então ele está no atendimento público, ele não está me pagando, não. Esquece, não existe esse raciocínio, tá? Então é o seguinte, todo atendimento ali vai se pautar por um princípio maior que se aplica a todos nós, que é o quê? Direito à saúde, direito à vida. E aí ficou público. Dentro do hospital privado, nas suas relações privadas, o que você está fazendo tem todo um aspecto de direito público. Então veja, minha remuneração é ruim, problema seu. Por quê? É direito privado. Aí eu vou lá no paciente, o paciente está, sei lá, não está colaborando, alguma coisa que você te dê vontade, tá, gente? Respeito a sua vontade. Não põe ela em prática sem conversar comigo antes. Vai dizer, aquela vontade de chutar o balde e falar assim para a pessoa. Assim, eu não vou também fazer isso não, a pessoa não está colaborando. Não. Porque ali no atendimento médico, né, e eu acho que vocês estudam isso e sabem isso melhor que eu, até a não colaboração do paciente, até a negativa do paciente em ser tratado, é uma questão médica para ser resolvida, né? Então, você vai falar assim, isso aqui é direito público, isso aqui importa para o Estado. Se importa para o Estado, quer ver que eu peço socorro aqui todo dia, não aparece ninguém. Você quer ver que em 5 minutos aparece alguém? É a lei de Murphy, né, gente? Quando alguma coisa tem que dar errado para você, ela vai dar. E o dar errado é que alguém aparecer para te impedir de continuar uma determinada ação. É Ministério Público, mas por que o Ministério Público aparece assim, ó, quando o problema é com o paciente? Eu fico lá todo dia choramingando meu direito de trabalhar, de ganhar dignamente, porque não é interesse público. Agora, o Ministério Público da Saúde, se fica sabendo que tem um paciente numa situação X lá, talvez ele vá lá mesmo, pessoalmente. Vai depender do promotor. Manda a polícia. Chama a polícia vai. Chama a polícia para reclamar dos seus honorários. Não vai, porque isso não é um problema do poder público. Mas chama a polícia para falar que o médico não está me atendendo bem. Aparece a hora. Aparece policial assim, ó, gente. Da tomada, sabe? Do esgoto, de tudo quanto é lugar, cai da árvore, aparece a autoridade. E aí é onde você tem que saber se situar, tá? Para quê? Para que você possa tomar essa decisão do como agir. Então, às vezes, sim, às vezes o paciente está ferindo um direito seu, mas até para tomar providência sobre isso, você vai ter que tomar uma providência cuidadosa. Você quer ver uma outra situação? Chega um paciente, chega uma mãe lá com a sua criança. Muito bem, o atendimento é da criança, certo? Aí você olha aquela criança e vê sinais de abuso físico ou sexual, não interessa, algum tipo de abuso. Aí você fala, não, essas lesões, isso acontece muito, né? Essas lesões não são compatíveis com o relato. A mãe falou, ela estava brincando, caiu do berço, a menina chega lá toda quebrada, queimada, cortada, né? A criancinha chega lá, aí você fala, isso não é compatível. Aí você puxa a língua da mãe, vamos dizer, como estou inventando caso aqui, puxa a língua da mãe, a mãe fala assim, porque o pai dela, né? O pai dela ficou um pouco nervoso. Aí você fala, mas isso é crime. Aí fala assim, não, mas eu não vou processar o pai dela. Ela não vai processar o pai dela. Mas o interesse da criança é o interesse público. Existe um interesse público, que a lei manda. Entendeu? De forma que todos nós na sociedade, no espírito de solidariedade, somos corresponsáveis pela criança alheia, sim. Quando? Todas as vezes que faltar do responsável direto dela a providência que ela precisa. Então, sim. Aí você vai falar assim, ah, tá, é bem verdade, eu sei que eu tenho lá a notificação compulsória. Tá, mas se você também estiver na sua casa e souber que o seu vizinho
né, tá praticando maltrato contra uma criança, né, que ele tá talvez negligenciando essa criança, os cuidados dela, você também pode e deve tomar providências. E aí, na função de médico, então, você vai dizer, tá, eu tô aqui numa relação com esta mãe aqui, mas o que me interessa, o que a lei manda eu fazer é proteger essa criança. Vou acionar as autoridades? Vou acionar as autoridades. Sim, polícia, Ministério Público, se for o caso, né? Conforme, normalmente, o próprio estabelecimento hospitalar já vai te dar essa noção de como agir, né? Já tem isso tudo lá em formulários e tudo mais. O que eu estou querendo dizer com isso? Dentro do mesmo ambiente de trabalho, no mesmo dia de trabalho, você vai vivenciar situações em que você está numa relação vivenciando um direito público, vivenciando um direito privado. E você tem que ter consciência disso. Porque, inclusive, vários médicos já me perguntaram assim, né? Quando a gente... Teve uma época que os médicos foram às ruas, né? Foram para as ruas para reivindicar melhores condições de trabalho, melhores salários, né? E aí eu falo assim, né, gente? Vamos imaginar que tem uns 450 médicos, um número assim redondo, 460 mil médicos no Brasil. Aí eu pergunto assim, quando a gente viu a Paulista cheia de manifestantes, ali foram estimados quantas pessoas? Quando a gente vê isso aqui, fala, não, negócio bonito, arrepia, gente, olha quanta gente na rua, né? Ali é a partir de 1 milhão de pessoas. A partir de 1 milhão de pessoas, você faz, nu, tá todo mundo na rua, lá na Paulista. Então, se você coloca 460 mil médicos, todos os médicos do país, lá na Paulista, não enche a Paulista, não enche. Mas a gente há de convir que nunca irão todos os 460 mil médicos. Porque muitos serão obrigados a estar trabalhando. Porque atendimento assistencial à saúde, né, é um direito que o Estado tem que oferecer. Então, mesmo diante de uma greve, tem que ter a reserva dos que vão ficar trabalhando. Então, já não foram 460 mil, que uns estavam de plantão, não pode abandonar o plantão. Outros estavam lá atendendo a reserva que o Estado mandou na lei. Aí não vai. Então, quando os médicos foram fazer esse movimento, eles reclamaram muito assim, porque a gente não tem apoio de ninguém. Eu falei, mas é lógico que vocês não têm apoio. A quem interessa a sua reivindicação? Aí muitos falaram, a todos. Se eu não tenho dignidade de trabalho, se eu não sou bem remunerada, eu não posso estar bem como médico. Verdade, o médico está certo. Só que quem se importa? Não, eu me importo. Muitas pessoas se importam. Eu quero dizer sobre a perspectiva do direito. Quem se importa? Por quê? Reivindicar as suas condições de trabalho, isso é um problema seu. Entre na justiça, né? Vá usar das ferramentas jurídicas para você reivindicar isso. E a grande questão é que o grande sujeito, o verdadeiro sujeito protegido nessa relação que envolve todos os sujeitos e agentes da saúde é o paciente. Então, o paciente é aquele consumidor que eu já falei para vocês e que vai ser protegido por associações de consumidor, PROCONs, Ministério Público do Consumidor, Ministério Público da Saúde, Ministério Público Criminal. Todo mundo vai querer proteger esse sujeito, até porque todos nós somos esse sujeito chamado paciente, consumidor, né? E aí, então, eles vão entrar em defesa do quê? Não, você não poderia estar aí nessa manifestação, você tinha que estar atendendo, né? Olha o que vocês estão fazendo com a saúde, vocês estão abandonando os postos de vocês para virem aqui manifestar, mas que absurdo. Ademais, só fazendo um adendo aqui, ademais, mesmo que às vezes as condições que o médico trabalha já não sejam, em termos de remuneração, as mesmas de antigamente e haja um sucateamento da estrutura a ser oferecida para a saúde, a verdade, gente, é que vocês ainda são a classe mais top que tem no país. Sob qual perspectiva? A perspectiva de que vocês continuam sendo os profissionais que, se formarem em medicina, todo mundo já entende. Aí você vai falar assim, eu não, eu nem tanto. Mas todo mundo entende o quê? Que você se sacrificou mais que todas as outras pessoas. O seu vestibular foi o mais difícil. Para você fazer o vestibular mais difícil e ter passado nele, então você já era um aluno, normalmente já se destacava nos seus resultados, né? E aí o médico é o doutor, é a autoridade, é o que salva a vida.
E ainda se você considerar o país, se você considerar a realidade social e a remuneração média da maioria das pessoas, você ainda é uma pessoa muito privilegiada na nossa sociedade. Inclusive, fazer um parênteses aqui também, comentar, né? Eu acho que as pessoas têm muita inveja de médico, mas fecha parênteses e vão continuar. Então, isso tudo faz as pessoas olharem e falar assim, tá bom, olha o carro dele, olha onde ele mora, olha a condição dele. Ele vem reclamar de salário? As pessoas não entendem ou não querem entender essa reivindicação. Então, elas não apoiam. Até porque, muitas vezes, reivindicar, né, a quem interessa? Ao seu pagador nunca vai interessar a melhoria das suas condições, né? Ao Estado, mesma coisa, porque para ele gera orçamento, necessidade de fazer novos concursos e tudo mais. O paciente, ele quer resultados, ele quer médico à disposição dele, de preferência sem pagar nada. Então, é uma reivindicação que é muito sua, por isso não tem o apoio, porque não tem o viés público, né? Não, você não consegue. Seria interessante fazer a tese assim, não, eu não me importo, não preciso nem me pagar, não ligo. Mas o meu paciente não pode ficar sem atendimento digno. Entendeu? Então, assim, para ele ter um atendimento digno, então eu tenho que trabalhar no estabelecimento com estrutura digna. Eu tenho que ter uma remuneração digna. Se você estivesse defendendo o paciente, talvez. Né? E aí, só para complementar, para a gente encerrar esse quadro, aí entra uma outra questão que eu sempre falo. Vamos fazer isso virar ciência. O médico não pesquisa a saúde do médico. O médico não pesquisa a fundo, não divulga, não faz campanha, não faz disso um problema do outro, o adoecimento do médico em razão do exercício da sua profissão. Sei que tem pesquisa sobre isso, mas é tudo muito tímido, muito acolhido. Não, muito acanhado. Você tem que fazer o quê? Você tem que levar esse problema para as universidades, você tem que fazer isso virar teses de doutorado, dissertações de mestrado, para isso virar ciência, para quando a gente ensaiar juridicamente um debate, uma reivindicação dessa, existirem o quê? Fundamentações. Sem o mínimo de embasamento do reflexo real, a gente não avança, né? Então, fica lá aquele direito ali, é um direito seu, um problema seu, está sendo violado. Pra vocês terem essa ideia, né? Essa é a importância do direito público e do direito privado. O Estado no direito, quando a relação ela atinge o direito público, o Estado vai interferir, a gente gostando ou não, chamando ou não, basta a autoridade ter conhecimento do que está acontecendo, ele vai agir. Porque, inclusive, ele já formulou as leis para isso, para que ele tenha as ferramentas que ele precisa para colocar isso em prática, tá? Então, fica aqui essa noção e as reflexões que tem por trás disso. Até o próximo quadro.